Olá, meus queridos e meus amados. Hoje nós estamos aqui para falar sobre chama trina. Eu sou Giza Salim, sou mentora, sou espiritualista e hoje nós vamos falar sobre essa energia maravilhosa da chama trina. O que é a chama trina? A chama trina é o equilíbrio perfeito, é a presença do eu sou, né? Do eu sou Deus em ação. Em algumas, religiões, eles denominam a chama trina como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existe dentro de cada um de nós. Mas a chama trina, ela é composta por três energias, que é a chama azul, que é a força, a fé e o poder, a chama dourada, que é a sabedoria divina, e a chama rosa, né? A chama rosa, que é o amor incondicional. Então, ela é composta por essas três energias, e essas três energias formam uma chama trina maravilhosa. E aí o que acontece? A gente tem que entender, né, a energia de todas as outras chamas para poder ter o equilíbrio perfeito dessa chama. Essa chama, quando ela está reunida, quando ela está na sua perfeita harmonia, ela se transforma numa chama branca cristalina, que é a energia, né, do equilíbrio perfeito, da ressonância perfeita, do amor divino. Então, falando um pouco mais de chama trina, a chama trina, ela é a nossa vida, ela é o que faz a gente acordar todos os dias, é o que faz a gente equilibrar, porque no momento em que a gente equilibra a nossa chama trina, a gente tem uma conexão maior com o nosso eu superior. A gente consegue entender o nosso processo espiritual. Então, nos estudos da Fraternidade Branca e dos Mestres Ascensionados, quando os templos foram destruídos, né, que os mestres tiveram que se dissolver de Atlantis, eles pegaram essa chama trina e aí ficaram pensando aonde que nós vamos esconder essa chama trina para que essa chama trina ela não perca a sua essência divina. E então eles tiveram a ideia de deixar a chama trina dentro do coração de cada ser humano, né? Deixando essa energia para que o ser humano conseguisse entender esse processo. Então, quando a gente começa a trabalhar a energia, a gente tem que trabalhar a chama trina. E a gente tem que entender sobre todas as chamas, todos os processos de todas elas, dos 7 raios solares. A gente precisa ter esse entendimento para poder trabalhar essa chama trina dentro da gente, porque essa chama trina é onde está o nosso propósito divino, é onde está o nosso propósito de alma. Não é só uma chama trina, é um equilíbrio do nosso eu sou, né? Por isso a importância de a gente sempre estar trabalhando a presença eu sou Deus em ação. É uma coisa muito importante a gente trabalhar esse equilíbrio do eu sou Deus em ação, porque no momento em que a gente trabalha esse equilíbrio, a gente começa a entender os nossos processos de equilíbrio perfeito. Também podemos, aqui tá minhas anotações, gente. Também podemos falar que a chama trina, ela trabalha a nossa liberdade, a nossa libertação. Porque no momento em que a gente entendeu todas as chamas e todas as energias, a gente começa a caminhar para uma liberdade, né? A nossa criança interior, o nosso livre arbítrio é uma coisa que os mestres respeitam muito, é o nosso livre arbítrio. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem esse livre-arbítrio, que a gente precisa entrar num equilíbrio perfeito, a coisa começa a mudar. E a gente começa a mudar o que está na nossa volta. Então, é muito importante sempre trabalhar o eu sou, né?
E o primeiro raio, que é o raio azul, trabalha a força, a fé e a proteção. O segundo raio, que trabalha a sabedoria e a iluminação divina, que é o que a gente sempre tem que pedir. A gente tem que pedir força, fé e proteção, e a gente tem que saber, a gente tem que pedir a sabedoria divina, para que os nossos mentores espirituais nos ajudem, para que a gente tenha sabedoria para levar a nossa vida. E aí a chama rosa vai trabalhar o amor perfeito, né, que é o nosso amor próprio, porque a chama rosa é o nosso amor próprio, é o quanto eu me amo, o quanto eu quero estar bem, o quanto eu quero equilibrar, e aí o quanto eu vou conseguir fazer isso. E todas essas energias, elas são multidimensionais. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, a gente fala de 7 raios cósmicos, porque o ser humano, ele precisa ter algo visível, eu preciso visualizar algo. Então, por isso que a gente fala na energia dos 7 raios cósmicos, que a gente dá a referência das cores, mas as energias, elas são multidimensionais. Quando elas estão no universo, elas se tornam uma energia branca cristalina, um branco cristalina puxando para um azulado, às vezes puxando para um dourado, porque elas estão unas e as energias, elas se tornam unas. Então tudo isso é um processo. No momento em que a gente vai subindo esse patamar, que a gente vai procurando a nossa ascensão, né? Porque muitos vão dizer, Gisa, mas a ascensão é só para os mestres ascensionados. Não, gente, a ascensão não é só para os mestres ascensionados. A ascensão é o caminho que a gente está trilhando, é a nossa busca interior, é a nossa presença eu sou. Porque no momento em que eu entendo os meus processos e que eu entendo a minha caminhada, eu entendo que eu estou ascensionando. Então a gente pode ascensionar, eu já ascensionei, porque a Gisa de 10 anos atrás não é a mesma Gisa de hoje, porque eu estou buscando esse conhecimento. E aí eu preciso entender esse conhecimento. Eu preciso entender essa grande presença eu sou, que governa o mundo. Eu preciso entender os processos de Deus, Pai, Mãe, Filho. Então, quando eu começo a entender que tudo isso está uno dentro de mim, está dentro do meu equilíbrio, dentro da minha busca pessoal, a coisa muda. Né? Porque, que nem eu expliquei para vocês, o ser humano, ele precisa visualizar. Mas, na verdade, não é só o visualizar, porque a gente está visualizando aí a nossa mente consciência. Nossa mente consciente processa e a nossa mente inconsciente também está processando aquilo que é onde eu tenho uma referência do que é os 7 raios cósmicos, porque não são 7, né? São 100 e poucos raios. E todas essas energias, elas estão multidimensionais no universo. E eu preciso entender que eu tô aqui só nesse corpo, que é a minha casa espiritual, que a minha monada é o meu corpo, é o que eu tô vivendo hoje, mas que o que eu tenho além é muito maior. Que eu tenho além da minha casa física, onde eu moro, o lugar onde eu moro, minha casa, né, aqui onde eu moro, que tudo isso é apenas algo terreno, que o que tem lá no mundo espiritual é muito maior do que isso. São energias maravilhosas, as nossas casas espirituais, para quem consegue fazer esse trabalho de ir ao mundo espiritual e ir às monadas, aos templos, sabe que lá é algo divino e começa a entender esse processo que é trabalhar com as energias. Então a chama trina é isso, né? Ela está situada na nossa câmara secreta. A nossa câmara secreta é a nossa presença eu sou, é o nosso equilíbrio que fica dentro da gente. Então cada um de vocês tem essa câmara secreta, tem esse lugarzinho onde está a chama, e eu preciso alimentar ela. Eu preciso trazer algo para ela, eu preciso invocar a chama trina, eu preciso invocar a chama azul,
né? Eu invoco a chama trina, eu convido a chama trina para estar comigo, mas com muita potência. Né? Eu sou ativar a chama trina, eu sou ativar a chama trina, eu sou ativar a chama trina, eu sou ativar a minha presença multidimensional. Então, tudo isso é um processo, é um estudo, é uma busca e é algo maravilhoso. Então, eu convido a cada um de vocês a entrarem nessa energia da chama trina e entenderem todo esse processo. Para entender a chama trina, a gente tem que trabalhar todas as outras energias, essas energias multidimensionais que estão aí, tempo, espaço, dimensão. Então a gente tem que entrar nesse fluxo. Como eu faço isso? Estudando, buscando conhecimento, buscando o amor divino, meditando, fazendo uma meditação. Inclusive eu tenho uma terapia onde a gente trabalha várias meditações, meditação da mente, do corpo, da cura. A gente precisa equilibrar. Nós não vamos estar com os nossos chakras 100% equilibrado o tempo inteiro. Ninguém consegue fazer isso. Sempre vai ter algum chakra desequilibrado, mas eu tenho um momento que eu tenho consciência disso, eu começo a entender esse processo. Eu começo a entender o meu equilíbrio, eu sou. Então, trabalhar com a chama trina é um momento de reverenciar e de começar a entender o meu processo, eu sou. A minha busca interior. Né? Porque, que nem eu falei, tudo é cores e tudo é nomes. Nomes também. A chama trina, a chama azul, a chama dourada. Só que lá no mundo espiritual não existe isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Lá no mundo espiritual tudo é energia. Eu tenho o meu código sagrado. Os seres de luz têm seus códigos sagrados. Você tem o seu código sagrado, que é a sua frequência. Então é isso que eu tenho que entender, que eu sou uma frequência multidimensional, que eu faço parte desse universo, que eu sou una com Deus Pai. Que Deus nos abre essas portas e essas direções. Então, gente, essa aula foi para falar basicamente da energia da chama trina, tá? E isso é um trabalho que a gente tem que estudar muito, que a gente tem que aprofundar. Então, quem tiver interesse em aprofundar esse trabalho espiritual, vem conversar comigo, vem bater um papo comigo, porque para a gente entender todos esses processos, em primeiro lugar, a gente precisa entender a nossa essência divina, a nossa caminhada. A gente precisa entender o que a gente precisa modificar, porque todos os dias a gente tem algo para modificar e para curar. Não pensem que eu também não tenho, porque eu tenho. Então, todos os dias eu tenho algo novo que vem do meu inconsciente e que vem pro meu consciente, que estava lá guardado dentro de uma caixinha, e eu preciso trabalhar aquilo. Porque é onde estão as minhas limitações, o que ficou gravado no meu inconsciente, né? Principalmente dessa vida, eu sempre digo, começamos a trabalhar nessa vida aonde estão as questões que estão me bloqueando, que eu não consigo ter o equilíbrio perfeito, que eu não consigo avançar. Eu também tenho isso, tenho muitas limitações, eu não sou perfeita. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então procurem esse equilíbrio, procurem entender esse processo, procurem estudar essa... A gente tem tanta coisa, né? Procurem entender, certo, meus queridos? Eu agradeço imensamente pelo carinho, pela atenção de vocês. E quem quiser saber mais, entre em contato comigo. A gente está aí com essa energia do projeto 7 Raios Cósmicos, trazendo um pouco mais de conhecimento para cada um de vocês, para que vocês possam entender esse processo. Esse é o meu objetivo, mostrar para vocês que tudo é possível, que a gente pode modificar. Certo, meus queridos? Um grande beijo na alma, vocês fiquem com Deus. Eu sou o que eu sou, eu expando a minha luz, né? Eu sou, você é, nós somos. I am. Até breve, até mais. Grande beijo na alma. Quem gostou, compartilha, comenta, divulga e vamos juntos nessa energia. Até breve.